Olá, sejam muito bem-vindos à nossa mentoria terapêutica de hoje, com uma convidada especial, Eduarda Alice, terapeuta e instrutora espiritual. Vamos chamar ela aqui de hoje, com uma convidada especial, Eduarda Alice, terapeuta, instrutora espiritual e cabeleireira. Depois ela vai explicar um pouquinho do que se junta a tudo isso, tá? Vai ser uma mentoria bem bacana, tá? Onde vocês vão ter um conhecimento um pouco maior sobre a vida, sobre a mente, sobre o corpo, né? O que muitas vezes a gente pode ter feito, né, de errado por ter alguns tipos de dores corporais que a gente não costumava ter, né? E Então, aí, Eduardo Alice, me boa conta um pouquinho mais noite. sobre o teu entendimento sobre a mente. Tá, primeiramente, né? Olá para todos, né? Agora é noite, né? Então, boa noite, mas para quem assistir depois, olá. Então, eu me chamo Eduarda Alice, né? Eu e a Ingrid hoje vamos conduzir todos vocês a uma mini imersão na questão de problemas internos, de questões traumáticas que vêm da infância e em relação a questões de crenças limitantes, né, que fazem com que a gente se limite, né, porque todos nós temos uma constante busca, né, em se sentir melhor, em ter bem-estar, e hoje, né, depois de muito tempo, as pessoas, primeiro, elas cuidaram por muito tempo até chegar na perfeição da questão física. Agora está sendo muito procurado a busca pela beleza mental, né? Que é o bem-estar de corpo, mente e alma, né? Então, hoje está sendo muito legal. Espero ser bem legal, né? Espero que seja que dê um bom Sim, vai resultado ser, para vocês. vai ser. Tá, e uma coisinha que eu gostaria de passar para todas vocês aqui, né? É um conhecimento sobre o nosso inconsciente, tá? Uma coisa que muita gente não sabe. Às vezes a gente já pensa assim: ah, meu inconsciente está contra mim, porque eu não quero fazer isso, eu acabo fazendo porque é o meu jeito. Não, não existe é o teu jeito. Você é tudo aquilo que você passou durante o longo da vida. Todos os tropeços, todos os erros, você é tudo aquilo. Né? Você não é simplesmente quem você está agora. Você é o que você carrega nas costas, né, ao longo do tempo. E o nosso inconsciente é quem carrega tudo isso, porque ele registra 400% de tudo, exatamente tudo. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, todas as sensações que tu pode imaginar, o teu inconsciente sente, registra e guarda, né? Para num acaso ali na frente da tua vida, ele vai te trazer ocasiões sobre aquele teu trauma. Para quê? Para a partir dali tu conseguir te curar, né, Eduarda? Isso mesmo. E a questão, né, do que a gente acha que a gente vem muito da questão que a gente está sempre ou ligada ao passado ou ligada ao futuro. Por quê? Porque na nossa infância, a gente, naquela época, não existia a questão mental a ser, né, uma pauta, né, do que se deve, como se deve agir com um ser humano que está em formação, né? Tanto que é comprovado que já antes da gente falar, já existe crenças limitantes que a gente já cria, né? Que nem a questão de pessoas que têm a tendência a mentir. Geralmente, antes de falar, em função de ter levado xingão por ter feito cocô, xixi, não ter podido se defender. Então, esse indivíduo começa, né, a ter uma crença lá dentro da mente dele, inconsciente, de que ele não pode fazer merda. Então, né, literalmente. Então, no caso, esse indivíduo passa a ter dificuldades na vida de lidar com a verdade, né?
por causa do inconsciente, né, que ficou aquele trauma de ser cobrado sem poder se explicar. Isso mesmo. Pra te ver como a coisa é louca, né? E outra coisa que a gente não pode esquecer de passar é sobre a questão do tempo com o inconsciente, tá? O nosso inconsciente, ele é atemporal. O que que significa ser atemporal? Ele não registra tempo, nem em questão de hora, dia, noite, manhã, tarde, enfim, como presente, passado e futuro, entendeu? Então, ele sempre vai estar trazendo para o nosso hoje, né, ou para o nosso daqui a pouco, situações para que a gente possa evoluir sobre os nossos traumas. E muitas vezes a gente acha que aquilo é injusto da vida com a gente, mas na verdade não, a vida está trazendo em nossas mãos para a gente poder ter uma postura diferente, para a gente poder ter um pensamento diferente e saber lidar de uma forma, né, um pouco mais evoluída com aquele mesmo trauma, que muitas vezes na nossa infância, por sermos crianças, a gente não se impõe, né? Até porque a gente acha que não é um direito nosso, mas em algumas ocasiões poderia acontecer, né? Mas por não fazer isso, então quando adulto, isso dá um receio na gente de também não fazer o mesmo, né? De também não se impor. Mas na verdade não, as situações voltam para que justamente a gente se imponha de uma forma diferente para poder se libertar daquele trauma, né? E a questão que eu vejo também, que assim, ó, fica muito ligado, é da forma que a gente era tratado, porque tempo atrás se existia muito pudor em relação ao corpo, principalmente o corpo da mulher, que na realidade a energia sexual ela vem, né? Ela é, como é que eu posso dizer? Ela é relacionada à autoestima, ou seja, as pessoas que elas se tornam menos atraentes ou que elas se acham menos atraentes, geralmente porque elas foram desprezadas, né, de alguma forma, pelo pai ou pela mãe, né, porque os primeiros amores, né, de uma criança são os pais, e essa relação de, às vezes dizer, tu nunca vai ser ninguém, tu não vai ser nada. Quem nunca ouviu isso na nossa infância, né? Ah, Acontece muito, é. o famoso bullying, que hoje, graças a Deus, né, existe lei para que proteja as crianças do bullying, e elas são ensinadas, mas que nem nós, a nossa época para trás, sempre sofremos bullying, e isso afetou o que a gente é hoje, entende? Hoje a gente tem que lutar para cancelar uma coisa que foi imposta, porque uma criança geralmente ela tem a generalização, né? Tu mostra um cachorro pequeno, ela vai olhar, tu vai dizer au au. Quando ela vê um grande, ela vai saber que é um au au. Não importa o tamanho, não importa. Ela sabe, ela generaliza. E a gente faz isso com É. todas as questões psicológicas, né? Que a gente vai carregando e vai trazendo até o agora, né? É, Pode e falar. nós da fase, né, millennium, como a gente costuma chamar, a gente acabou tendo alguns traumas de infância, porque na nossa época existia muito o sim e o não, mas não existia a explicação, né? Não tinha aquela aonde tu buscar. Hoje já é diferente, graças a Deus a gente, né, conseguiu passar por essa evolução. Mas que nem eu digo, nós da nossa geração hoje, a gente vive numa busca insistentemente sobre, né, entender o porquê da gente sentir a necessidade de provação, né? Hoje em dia, tu pode parar para analisar a gente que, né, atende muitas pessoas, cada uma com o seu caso, né? Casos diversos, muito diferentes, porque cada ser humano é um universo, né? A gente vê que eles acabam estando sempre na busca de provar alguma coisa para alguém. Mas na verdade tu não precisa provar nada para ninguém. Tu precisa provar para ti a tua capacidade, né, se enxergar de uma maneira diferente, se não tá bom daquele jeito. E existe formas diferentes de tu se enxergar, né? A gente é exatamente o que a gente quer ser, né? A gente não é o que a vida nos fez ser, né? É diferente. Então por isso
hoje a terapia é uma coisa muito importante na vida das pessoas, né? E graças a Deus existem pessoas, né, que possam instruí-las a ter essa cura, né, interna, que é muito importante para a gente conseguir viver uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida saudável com nós e com os outros, né? Não, essa questão, assim, das pessoas viverem do passado ou do futuro, ela influencia muito, né? E é que nem eu fui descobrir isso há muito pouco tempo, né? Porque a Uhum, gente que decide trabalhar com a questão de terapia ou de questão de melhorias para um ser humano, seja na questão de beleza, né? De mente ou de alma, né? Espiritualmente. uhum. Todas essas conexões são muito importantes e todas elas carregam uma crença limitante, né? Que a gente vai carregando com o passar dos anos. É que nem a questão, ah, o homem sempre teve mais valor que a mulher. Tá, mas se Deus achasse que o homem tivesse tanto valor, por que que o homem tão valoroso sairia de dentro da mulher e não a mulher sairia de dentro do homem, né? Então, Exatamente, essa crença é uma exatamente. crença que mesmo a gente percebendo o valor da mulher, da energia feminina, que é grandiosa e que é presente tanto nos homens quanto nas mulheres, mesmo assim a gente ainda carrega um preconceito que já vem de milênios, que ainda deve ser quebrado, de que a mulher tem menos valor ou menos potência em qualquer É. situação, né? Infelizmente, né? Infelizmente. É a mesma coisa que a gente, se a gente parar para pensar sobre a questão sexual, né? Os homens desde cedo, eles tiveram incentivo, inclusive dentro de casa, isso há muitos anos já, né? E a mulher não, como se a mulher não tivesse o direito ao prazer, né? Como se a mulher não merecesse, né? Ser instruída Eu, né, que nessa questão, sabe? eu, por ser mulher trans, que tive essa vivência como criada do sexo masculino, apesar de eu ter o cérebro feminino, na época eu era reconhecida como sexo masculino, eu pude vivenciar essa coisa de incentivo sexual, por eu ter uma imagem masculina, e a minha irmã já não teve esse incentivo, ela já era proibida de tudo. Sendo que a questão Uhum. sexual não é incentivar a sua filha a transar. Não. É instruí-la para que esse momento seja um momento especial e que ela tenha tanto direito de sentir o seu prazer, de se sentir amada, de se sentir desejada e de não aceitar qualquer coisa, tanto quanto um homem tem o direito de escolher com quem ele quer ter relações sexuais. Uhum. Então, O isso direito é dos dois, né? é isso que é o erro. Isso que é o erro que erram ainda na questão da mulher. Porque não se deve ter ciúmes da tua filha. A tua filha ela é criada para o mundo. E a minha avó teve o primeiro filho antes dos 14 anos. E o pai dela autorizou o casamento. Ou seja, a questão de sexual desenvolvida é, de qualquer forma, cada um tem o seu tempo, entendeu? O seu tempo. Então, o que falta é instrução. Instrução, apenas isso. Isso. Instrução, né? Que é uma coisa que nós, como terapeutas, hoje é o que a gente faz, né? A gente instrui as pessoas a conseguir uma vida melhor, né? A gente instrui elas a descobrir qual é a base dos seus problemas, né? E como resolvê-los, né? Diferente do psicólogo e psiquiatra, né? Que eles avaliam os seus sintomas e tratam os seus sintomas, né? Mas eles não vão curar a sua dor, né? Já a gente vai ajudar vocês a ter alguns gatilhos para conseguir curar esse tipo de dor, né? Essa dor que muitas vezes a gente não entende da onde que vem, né? Então, para deixar explicado para vocês, tá? Todas as dores corporais que não têm, né, um diagnóstico preciso, né, que são dores sem causas detectáveis, são consideradas dores corporais vindas de problemas no nosso psicológico, né? Problemas na nossa mente. Então, o que que tu tem que fazer? Ao invés de tu tratar o corpo,
tu precisa tratar a mente, que só tratar o corpo vai aliviar a dor, né? Porque a medicação ela é dada devido ao sintoma, né? Um remédio para um coração acelerado é um remédio para desacelerar o coração, né? Ele não sabe o porquê o coração está acelerado, né? Ele sabe o sintoma que a pessoa está sentindo, né? Então a gente vai utilizar, né, do nosso conhecimento, né, que não é fácil também, né, poder lidar na vida das pessoas bem assim. A gente usa desse conhecimento para ajudar, né, vocês a as pessoas a estar tá melhorando, se curando dos traumas, podendo se empoderar de um jeito diferente perante a sociedade, perante seus problemas, perante sua vida inteira, né? Porque a nossa vida, ela tá na nossa mão. Ela é nossa. A gente só tem que, às vezes, saber equilibrar ela, trabalhar ela. E muitas vezes, para isso, a gente precisa de ajuda, né? E é uma coisa que eu sempre digo: pedir ajuda também é um gesto de prazer pra gente, sabe? Porque graças a Deus que a gente tem como pedir ajuda hoje. Né? Antigamente, mulheres passavam por muita coisa, crianças passavam por muita coisa, abusos psicológicos era terrível antigamente, né? Por quê? Porque eles não tinham ninguém para ajudar, ninguém para instruir, para mostrar para eles que eles podem ver a vida de um jeito diferente, né? E graças a Deus, hoje a gente tem bastante terapeutas aí, né, para ajudar a galera. Muitas questões de melhorias, né, corporais, em questão até de aparência, não só fisicamente, de aparência ou de saúde, né, física, ela vem muito, né, da questão da gente se curar internamente, né, de buscar curar essas crenças limitantes que ficam no inconsciente da gente, que geralmente a gente consegue como é que eu posso explicar? Geralmente a gente consegue identificar o nosso inconsciente quando a gente vai, vamos dizer assim, eu ganhei um convite para ir para um bar. Aí eu digo que sim, mas aí lá dentro diz, mas acho que não, não vai. E isso geralmente é o inconsciente da gente conversando com a gente. Então, Uhum. do que o inconsciente conversa? Com crenças limitantes. Talvez aconteceu alguma situação no passado, muito no passado, que a gente às vezes talvez nem lembra, né, que são só memórias, né, do Sim. inconsciente, que relata que algum ambiente, ou algum lugar, ou alguma pessoa semelhante àquilo que está acontecendo no agora, meio que traz o acontecimento e tu já toma a questão de se empoderar de uma coisa que tu nem sabe o que vai acontecer, né? É, é verdade. É bem por aí, né? Outra coisa que eu queria ver contigo e da Liz, que eu vou passar a palavra para ti agora, que eu feminina e energia masculina aí para as pessoas. Passo a palavra para Perfeito. ti. Então, a questão da energia feminina e masculina, ela é presente em qualquer corpo, tanto que eu, como mulher trans, eu nasci num corpo masculino e apenas a questão hormonal me tornou numa aparência feminina, com sensações femininas, com energia feminina, né? Tudo é feito na questão de dualidades, né? Então a gente todos têm a presença dos hormônios masculinos, femininos, da energia masculina e da energia feminina. A energia feminina geralmente é aquela que tem a criatividade, né, do relacionamento, né, que tem aquela coisa de cuidado, né, de amar, né, de acalentar. E a energia masculina, geralmente é a questão de força, né, a questão de liderança, de exigências. Então, todo mundo vibra nessas duas energias. Então, tanto que às vezes a maior parte das questões que fazem com que os casais briguem é os dois estarem vibrando ou na mesma energia, né, feminina, de repente se vitimizando, chorando, fazendo, né, se autopunindo,
ou na energia masculina, de raiva, de achar que ordena, né? E isso também pode ser presente tanto na mulher quanto no homem, a vibração feminina ou a vibração masculina, com essa questão, né, de comportamental. Então, por isso que Hum, às vezes, quando o teu marido está vibrando numa energia mais sensível, porque ele está vibrando na energia feminina. E aí, então, tu tem que tomar posse da energia masculina, porque o homem também quer se sentir seguro, o homem também. Só ele não admite porque ele foi ensinado que o homem não chora, que o homem é macho, sim. o homem não precisa ser carinhoso, que é vergonha. Então, mas o homem Mas também tem a necessidade de se sentir desejado, de se sentir protegido, tanto quanto a mulher, em algumas circunstâncias. Sempre vai prevalecer mais a energia na qual a gente vibra, mas existe presente em ambas as partes, né? muitas vezes as pessoas estão, brigou ali, a gente anda brigando demais. Mas na verdade eles estão vibrando, né, na mesma energia. Por isso que acontece muita briga, né, entre casais principalmente, é quando os dois estão vibrando na mesma energia, porque existe a energia masculina e a energia feminina. Então não importa, elas têm o mesmo peso as duas, né? Não existe uma que vale mais, uma que vale menos, né? Cada uma delas tem as suas qualidades, né? E a gente precisa ter essa vibração com as pessoas para conseguir viver num ato de mais harmonia, né? De mais sensibilidade também com o próximo, de entender, opa, aquela pessoa tá numa energia mais feminina, porque ela tá mais sensível, ela tá mais, né, delicada, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ela, né? Ó, essa pessoa tá com uma energia mais masculina, então, ó, eu não posso ser muito que vai vir a patada, né? Que vai brigar comigo. Então, né, acontece. Sim, muito. Não, e essa questão, ela é uma questão muito delicada, porque na realidade, às vezes, por pequenos detalhes e tudo que a gente vive, é que nem tristeza, felicidade, alegria, mágoa, são tudo momentos, estágios que a gente vive, mas que a gente não tem permanência. E a vibração É, masculina ou feminina, a gente também não tem uma permanência. Então, não. e é isso que a gente que é na realidade o gatilho que a gente precisa, né, sintonizar e saber entender que quando uma pessoa menos instruída estiver agindo de uma forma não tão agradável, talvez aquela pessoa ela não tenha a mesma consciência que a gente tem de ter um entendimento de que ela está mudando a vibração, está mudando o estágio, porque ninguém é ruim para todo mundo e o tempo todo, e ninguém é bom para todo mundo e o tempo Isso, todo, né? Nós somos isso estágios, mesmo. uns mais ruins, uns Isso mais mesmo. melhores, né? Mas a gente, É. todo mundo tem lado ruim e lado bom, né? Todo Então, mundo, todo mundo. E a gente, né, a questão toda da terapia e tudo isso é para saber equilibrar, né, justamente essas questões da gente saber porque, mas eu sou assim, não existe o eu sou assim. Nós vivemos em um mundo evolutivo, né? A evolução também está em nós. Então, por que que a gente não pode evoluir? Por que que a gente não pode conseguir controlar nossos atos? Por que que a gente não pode conseguir controlar nossas palavras? Para assim não machucar ninguém e não ser machucado. A gente pode, a gente tem esse poder em mãos, né? A gente só tem que saber ter cabeça, ter mente, né? Ter o suficiente para lidar nesses tipos de situações, né? Para lidar com tudo isso, né? organizar o nosso arquivo inconsciente, né? De saber que aquilo ali foi uma Isso. lição. É a mesma coisa quando tu vai para uma escola. Tu vai passar a É, prova, mas não é o que tu tem que levar para tua vida inteira como, isso vai acontecer de novo. Não, aquilo ali passou. Qual ensinamento que aquilo ali te trouxe? Tal ensinamento. Então, tu vai lembrar daquele momento para o ensinamento, não para te autopunir ou te auto-vitimizar, né? Porque as pessoas, elas, isso.
a primeiro mecanismo na infância que a gente aprende é fazer chantagem emocional. Por quê? Porque o nenê, quando ele não sabe falar, ele vai fazer nhé, 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 e aí todo mundo corre. Daí o que que acontece? Ele pensa, opa, se eu chorar, se eu fizer isso daí, eles vão fazer o que eu quero, entendeu? Por isso que Eles até vão isso tem liberar. que ter um cuidado. A criança não pode ser atendida imediatamente por todo mundo, porque isso dispara um mecanismo de que chorar e se vitimizar é bom para conseguir as coisas, né? Que É, é o a que não é, famosa né? manha, a famosa manha, né? Isso, exatamente, né? E para te ver, às vezes a gente acha que a gente está, né, fazendo certo, mas muitas vezes a gente está fazendo errado. Eu digo por mim mesma, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e muitas vezes eu tratava ela com gritos, né? Porque, ai, às vezes, ciência de mãe é uma coisa difícil, né? As pessoas muitas vezes romantizam demais a questão maternidade e a questão, né, crescimento da criança, né? Faz ali uma historinha sobre uma coisa séria, uma brincadeirinha sobre uma coisa séria. A criança vai se recordar daquilo em qualquer situação sobre aquilo que foi comentado vier. Né? E muitas vezes Exatamente. ela pode interpretar da maneira errada. Por isso que eu digo, hoje em dia a gente precisa, né, tratar as crianças com um pouquinho mais de realidade, claro, de um jeitinho delicado, diferente, né? Mas Um existe jeitinho código, isso, mas existe. que a gente precisa ter essa mente aberta para poder mostrar para ele. A vida tem suas diferenças, a vida tem suas dificuldades, a cabeça da gente não evolui como evolui nosso corpo, né? Cabeça da gente, existem dois tipos de traumas que a gente leva, né? Que é o trauma emocional, que são aquelas pancadas fortes, aquelas situações muito dolorosas que causam dor na gente, né? Esses são nossos traumas que acontecem pela nossa vida, né? E as marcas emocionais, elas são trazidas pelas pessoas ao longo do tempo, sabe? Tipo, a pessoa ali que trabalha contigo não gosta de ti. Aí ela começa a falar mal de ti, ela começa, né, a ser grossa contigo, a te desrespeitar. Então, ao passar dos dias, tu vai criando essa marca emocional que tá te machucando, vai te machucar, e ela vai te desestabilizar dentro do teu dia a dia, dentro da tua vida, né? Ela vai te tirar do eixo. Aí, do nada, tu vai começar a ficar brabo, vai começar a ficar rancoroso, nervoso. E tudo isso é por quê? Porque tu tá vivendo em um ambiente que tá te trazendo uma marca que tu não tá gostando, que tu não tá conseguindo ser feliz, que o teu inconsciente não tá mais aceitando tu viver aquela marca, né? E automaticamente a gente acaba mudando de comportamento, infelizmente, por outras pessoas, né? Exatamente. E a questão, né, que nem às vezes as pessoas, ou elas só se preocupam com a estética, ou só se preocupam com a mente, ou elas se preocupam muito com o espiritual. Mas as pessoas não param para pensar que esses três polos, eles têm que ter equilíbrio. Corpo, mente, né, e alma. O que, que o corpo precisa? De cuidados, tu precisas ter autoestima, né? Cuidar da tua morada que Deus te deu. Deus não deu, não manda tu cuidar da tua casa nessa citação. Ele fala, a tua morada é o teu corpo, é onde o teu espírito vai viver por esse período, né? Então, cuidar. Claro. Como que a gente cuida? Se respeitando, né? Pensando no melhor, né? E É, se sentindo satisfeito com a vida que a gente tem. A mente, né, é a questão de encontrar formas de que aquilo que foi errado, né, no passado, né, como a gente perdoar pela falta de conhecimento, né, das pessoas, porque hoje, graças a Deus, temos muito conhecimento, só não tem conhecimento quem não quer. Então, isso. a mente, hoje a gente tem que buscar o entendimento, né? Pra, porque
cérebro da gente, o inconsciente da gente, ele sempre quer explicações, né, daquilo. Enquanto tu não achar uma explicação, aquilo, por mais que tu não lembre no teu dia a dia, influencia no teu hoje, né? E a alma é a questão espiritual, que é ter gratidão, é a lei da atração, eu acredito muito que é uma coisa divina, né? Que é atrair, é ter fé, que é quando a gente põe o pé primeiro e Deus dá o chão depois, então isso, a fé é muito importante, né? E as pessoas, elas têm preconceito contra uma coisa, ou contra outra, sendo que todas as três coisas são importantes, né? São. E se tu for ver, colocando essas três coisas em equilíbrio, isso é uma vida plena, né? A vida que muitas pessoas acham que elas precisam buscar em riqueza, buscar, né, em crescimento, em seguidores, enfim. Também se trata disso, né? De ter equilíbrio entre corpo, mente e alma, né? Esse é o que faz a gente conseguir viver uma vida plena. Porque tu vai viver uma vida sem traumas, né? Tu vai viver uma vida sem dores corporais e tu vai viver uma vida em paz, que é o que todo mundo busca hoje, né? Ah, exatamente. Eu acredito muito é que as pessoas hoje estão buscando melhorar. E isso é muito bom, isso é muito bom, né? A gente que lida com pessoas diariamente, a gente sabe, né? Que nem quando a gente trabalhava com estética, a gente sabia que a gente ouve, né? Que nem as questões assim, das pessoas porem defeito nas outras. Na realidade, se tu for parar no inconsciente, parar para observar o inconsciente delas, aquilo ali é porque tu se sente com problemas em relação ao que o outro faz, e aí, como tu não sabe resolver o teu problema, é mais fácil criticar a outra pessoa do que buscar o Isso. entendimento do porquê daquele incômodo. Porque quando o teu inconsciente se incomoda com alguém, é porque, com certeza, existe um mecanismo ali que te incomoda. Então, na realidade, não é a Isso. pessoa, né? Quando dá fofoca, coisa e tal, não é a pessoa em si. Na realidade, é a situação que incomoda o teu inconsciente, faz com que tu não se sinta reconhecida, se sinta menos, e aí tu vai colocar defeito numa outra pessoa que também erra e que também acerta, assim como tu, né? Claro, claro, até porque todos nós somos falhas, né? Ninguém de nós é perfeito, nem Mas existe a diversidade entre bom. as pessoas. Então, essa questão da diversidade, né? Até a questão de mente, né? Que se a gente tivesse que vir todos iguais, seria que nem um manequim de loja, né? Então, seria muito fácil. Então, cada um tem as suas provações, né? Isso. E o interessante da vida em conhecer outras pessoas é que a gente vive experiências sobre isso, né? A gente conhece pessoas de diversas formas na nossa vida, a gente nem imaginava que poderiam existir, né? Cada um tem seu gosto, seu jeito. E é isso que traz uma evolução para nós também, poder ver que o diferente é lindo, é normal, é interessante, né? Por muitas vezes que o conhecimento do outro pode agregar ao nosso conhecimento também, né? Não precisa ser ele completo, até porque Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos em vida, né? Então, com certeza, se hoje tu acordou, recebeu uma palavra amiga de alguém, foi Deus, né, te mandando um recado, mandando alguém te dizer, ó, tá tudo bem, fica tranquilo, entendeu? Nós estamos evoluindo, nós estamos chegando lá, nós estamos conquistando, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? E eu acredito que a terapia, quando trata de uma terapia com conexão, né, com a divindade inteira, independente de religião, né, respeitando todas as religiões, cada um crê naquilo que lhe faz bem, né, que é uma coisa que a gente leva muito a sério, né, o respeito. Então, essa coisa toda ali
Se a gente unir terapia e unir a questão espiritualidade, vira uma coisa incrível, sabe? Sim. A sensação, o se sentir em conexão, sentir a fé, né? Fé é sentir a coisa toda acontecendo, né? Diferente de esperança. Esperança é tu esperar sentir. Mas te imagina sentindo primeiro como não é lindo, como não é especial, porque aí tudo acontece de uma forma mais gigantesca, uma forma mais brilhante, né, para a vida da gente. É confiança, né? Confiança. Isso. Mas isso é uma questão assim que as pessoas elas têm dificuldades, assim como nós também tivemos dificuldades de ter entendimento e de perdoar os ancestrais da gente, que é muito importante, porque as pessoas se parar para observar, eu tenho 21 anos de profissão na área da beleza, e tu também já tem um bom tempo. Então, Sim. se tu for parar para ver, no nosso cotidiano, a gente via muito as pessoas arrumarem desculpas para as coisas. Mas, na realidade, as desculpas, tipo assim, eu vou falar mal de alguém e dou uma desculpa. Na realidade, a desculpa é só para ti mesma. Não existe desculpa para outra Isso. pessoa. Para outra pessoa é sim ou é não. É gosto ou não gosto. É quero ou não quero. A desculpa é a gente que acha que vai convencer, mas na realidade, quando a gente diz um não, mesmo que a pessoa vai dar uma desculpa, é o não que prevalece, que incomoda. Tu não vai achar menos chato porque a pessoa deu uma desculpa. Não. Na realidade, as pessoas deveriam ter mais respeito com o sim e o não das outras pessoas. E saber Não ouvir a deveriam verdade. falar com tanta facilidade, né? Talvez explicar de um jeito diferente, dar uma explicação, porém, né, antes de dar o sim ou não, muitas vezes isso pode evitar de ter muitos traumas na vida das pessoas, né? Nos jovens de hoje a gente consegue evitar que eles cresçam, né, com esses tipos de traumas. O sim ou não são palavras fortíssimas, né? São Hum. palavras que já têm o significado à ponta ali. Então, tu perde qualquer tipo de esperança. Então, se é uma coisa que a criança gosta muito, que tu não tem conhecimento do que ela realmente gosta muito, né? Então, se tu disser um não para ela sobre aquela situação, tu vai estar machucando ela de uma forma que nem tu imagina que tu vai estar fazendo aquilo, né? É, É uma coisa por isso que bem. assim, ó, é muito importante a paciência na fase de formação, né, da criança, de explicar por quê. Porque tem muito adulto, às vezes, que é sonso ou se faz de sonso, assim, em algumas situações. Porque, geralmente, eram crianças que, tipo, queriam explicação das coisas e o pai e a mãe diziam não, não. Então, o que a criança ela não sabe, nem ela soube da explicação na época certa. Então, ela acaba tendo um atraso, às vezes, mental. Pode ver que tem muitos filhos, muitas pessoas que ficam dependendo anos da ajuda da mãe e do pai de alguma forma. Por quê? Porque isso, na realidade, foi o pai e a mãe que não deram a instrução. É que nem a gente. A gente tem que se instruir para ter o diploma. Instrução. Então, isso, instrução é importante em qualquer situação, não é só escola, né? Instrução Isso, na criação isso. psicológica, né? Que é o mais Até importante. porque nem tudo que a gente vai usar na vida a gente aprende na escola, né? Na Hum, escola a gente não, a gente aprende o básico para a nossa educação, o aprendizado de formação, né? Sobre a nossa questão de formação. Só que sobre a nossa questão de convívio perante a sociedade, né? Sobre resolver os nossos problemas pessoais, isso a gente não aprende na escola, né? Isso a gente precisa aprender com a vida, ao longo da vida. E por que não aprender já tendo um conhecimento maior sobre tudo aquilo, né? Por isso que é muito importante. isso aí. E Então tá, galerinha, não vamos prolongar muito a nossa live, tá? A gente vai fazer uma live nova agora, nós vamos se organizar direitinho, né, para não ter nenhum tipo de problemas. Se não der para fazer pela outra plataforma, a gente faz por aqui mesmo, né, Alice?
Isso, porque se deixar E a gente aí vai nós vamos indo, convocar né? todos vocês. Não vamos Sim, tornar muito longa até para sim, a as gente dá um pessoas jeito, né? não se cansarem, né? É, o que vale é deixar a galera, né, bem informada, né, passar o nosso conhecimento um pouco para as pessoas, poder entender um pouco mais sobre, né, a vida deles, como que anda, como que tá, como que pode melhorar também, né? Isso Então, muito aí. obrigada, Alice, pela presença, Obrigada, viu? né? Gratidão. Que tu possa estar aí passando por muitas pessoas, ajudando muitas pessoas a mudar de vida, mudar de pensamento, né? Que assim a gente muda a humanidade, né? Assim seja, né? Gratidão. E que nós possamos fazer muitas coisas boas na vida de muitas pessoas. Sim, amém. Assim será. Então tá, muito obrigada, um beijo, boa noite.